E aí, pessoal, prontos para mais uma análise explicativa? Hoje a gente tem uma tarefa super fascinante: mergulhar no ensaio teológico de Marco Ani Farias, chamado A Maternidade de Maria à Luz da Revelação Apostólica. Vamos explorar juntos a tese central dele, que é bem intrigante. Ele argumenta que, à medida que a revelação bíblica vai avançando, o centro absoluto da fé converge inteiramente para um Jesus glorificado. Vamos entender como os textos originais constroem essa dinâmica passo a passo. Bom, para a gente não perder tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso roteiro de hoje. O centro da revelação, a comunidade primitiva, o mistério da encarnação, o único mediador, o silêncio eloquente e, por fim, o verdadeiro legado. Esse caminho todo vai mapear aquela impressionante mudança de holofote teológico, começando lá em Atos até chegar no grande clímax do Apocalipse. Vamos lá? Começando pela nossa primeira parte, o centro da revelação e esse avanço no foco da fé. O texto do Farias já vai direto ao ponto. Ele diz que, embora Maria seja profundamente honrada, a missão da igreja primitiva nunca foi criar uma espiritualidade focada nela. O propósito da galera daquela época era única e exclusivamente proclamar o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E isso ilustra muito bem a ideia de problema e solução que o autor propõe. Sabe aquele sumiço gradual da figura de Maria nos textos mais para o final da Bíblia? Então, para o Farias, isso não é um esquecimento ou uma omissão qualquer. Pelo contrário, a ausência dela nas cartas apostólicas é uma declaração teológica extremamente intencional. É um silêncio que aponta 100% para Cristo. Isso fica muito claro quando a gente entra na segunda parte, a comunidade primitiva, e vai dar uma olhada nela no livro de Atos. É bem interessante notar o tom objetivo que o próprio texto bíblico usa para mostrar o posicionamento inicial da mãe de Jesus ali, bem no meio dos primeiros discípulos. Olha só essa citação de Atos capítulo 1. O ensaio faz uma observação bem cirúrgica aqui. O simples fato de ela estar ali, perseverando em oração e aguardando a promessa do Espírito Santo junto com todo mundo, mostra que ela também precisava da mesma graça derramada do alto. Ela está ali, aos pés do mesmo Deus, exatamente como qualquer outro discípulo. E é exatamente aí que mora a distinção que o autor quer fazer. De um lado, a gente tem a visão de uma participante ativa da comunidade que foi redimida. Do outro, uma ideia de mediadora do Pentecostes. Segundo a análise do Farias, o Novo Testamento não constrói uma hierarquia celestial paralela para ela. Na verdade, apresenta ela como o maior exemplo de submissão à vontade divina. E aqui que a gente entra na seção 3, o mistério da encarnação, que revela a mudança definitiva desse holofote teológico. O texto original argumenta que, conforme a mensagem apostólica se espalha ali com Pedro, Paulo e João, o foco muda completamente da mãe terrena para a majestade do Cristo que foi exaltado. O autor aponta para esse versículo de Gálatas, nascido de mulher, como um resumo perfeito da encarnação. Para o Farias, esse texto tem uma função dupla genial. Ele preserva tanto a humanidade real de Cristo quanto a simplicidade da mulher que foi escolhida para carregá-lo. Tudo isso sem transformar a figura dela num objeto de exaltação mística. Sabe o que é realmente fascinante nisso tudo? É esse conceito de kenosis. O autor faz um paralelo super bacana dizendo que o próprio ventre dela funciona como um sinal físico, histórico mesmo, dessa humilhação voluntária de Deus. É literalmente o divino se submetendo à fragilidade humana e a todo aquele processo natural de uma gestação. Loucura, né? Exatamente por conta dessa dinâmica, a verdadeira grandeza dela não vem de atributos sobrenaturais que seriam dela mesma, mas da graça que ela recebeu. E essa citação belíssima do Magnificat prova que ela tinha plena consciência disso. Ao chamar Deus de meu Salvador, fica óbvio que ela reconhecia que também precisava de salvação. Ela participa da redenção de uma forma linda, em vez de ocupar o lugar de redentor. E essa teologia do Farias ajuda a gente a evitar dois extremos bem complicados. De um lado, evita o desprezo total da mãe do Messias. Do outro, barra a divinização dela. As epístolas encontram um caminho perfeito ali no meio termo, que as escrituras preservam com muito cuidado. E esse cuidado nos leva direto para a nossa parte 4, o único mediador, que é basicamente o eixo das epístolas. É super importante entender essas fronteiras de mediação que a doutrina da igreja primitiva fez questão de estabelecer lá no comecinho da fé. Para o autor, esse versículo de 1 Timóteo é a verdadeira espinha dorsal de tudo isso. O ensaio dele estabelece, sem rodeios, que nenhuma mediação paralela é válida. Nem anjo, nem apóstolo, nem Maria compartilha esse ofício de mediador. Ele pertence estritamente ao Cristo glorificado. Trazendo de volta aquela nossa metáfora do holofote, segundo o texto, isso não diminui o papel dela em nada.
Na verdade, a maior honra e virtude dela vem justamente de não tentar segurar essa glória para si mesma. Ela funciona como um reflexo, apontando o tempo todo para o Filho e direcionando toda a adoração exclusivamente para o Cordeiro. E agora a gente chega na seção 5, o silêncio eloquente, que é um dos conceitos mais instigantes dessa exegese. É isso que tenta explicar por que a figura de Maria simplesmente parece sumir nos textos de instrução mais avançados do Novo Testamento. É só a gente reparar no jeito que os apóstolos escrevem. A carta aos Hebreus foca totalmente em Jesus como sumo sacerdote. A carta de Pedro fala quase o tempo todo da esperança pela ressurreição dele. E João vai focar no Verbo da vida. O empilhamento desses temas deixa muito evidente o quão avassalador é esse foco cristocêntrico. Aí a gente é obrigado a parar e pensar nessa pergunta que fica martelando. Por que existe um silêncio quase que total sobre ela nas cartas que serviam de manual de doutrina para as igrejas? Fica aí o convite para a gente refletir sobre as implicações históricas disso. E o autor manda uma resposta teológica super profunda para isso. Pensa bem, se a igreja da época tivesse mesmo uma devoção que visse nela a mediadora principal, essa ausência seria literalmente impossível de explicar. O Farias conclui que esse silêncio fala muito alto. É um reforço de que a centralidade é todinha de Cristo e ponto. E isso tudo nos guia para a nossa última sessão, o verdadeiro legado, onde a gente entende como o finalzinho da Bíblia e os debates nos primeiros concílios da igreja selaram de vez essa dinâmica teológica. Quando a gente abre o Apocalipse, a adoração chega no seu formato definitivo, convergindo inteirinha para esse grito de "digno é o Cordeiro". O texto destaca brilhantemente que até a aparição daquela mulher simbólica lá no capítulo 12 existe estritamente dentro de um conflito messiânico. O centro de toda aquela profecia absurda continua sendo o Filho que vai governar as nações. E aí a gente esbarra no famoso termo histórico Theotokos, ou portadora de Deus. O Farias explica que o concílio de Éfeso usou esse título, na verdade, como um escudo teológico para o próprio Cristo. A ideia era garantir contra as heresias da época que aquele menino era inegavelmente Deus encarnado. O objetivo, segundo a fonte, nunca foi usar isso para divinizar Maria. E para amarrar tudo isso, a gente chega nessa síntese. De um lado, a verdade de que Cristo é plenamente Deus e homem. Do outro, a realidade de que Maria é plenamente humana e dependente da graça. O grande legado dela não foi buscar os holofotes, mas sim ser o instrumento mais fiel para direcionar toda a luz para a glória divina. E para encerrar nossa imersão de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Será que a verdadeira beleza espiritual está em ter a sua própria glória ou na capacidade incrível de apontar com humildade totalmente para a glória do Salvador? É uma perspectiva de exploração textual muito rica e que faz a gente ler as entrelinhas com outros olhos. Espero que tenham curtido essa jornada de conhecimento. Até a próxima!